Meus irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. E faremos a leitura a partir do verso 4. 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 4. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavalheiros, para que corram adiante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, os repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Agora capítulo 16, versos 1 e verso 12. Capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Agora verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Amém. O tema que eu vou tratar hoje com vocês é este: que tipo de crente é você? Saul ou Davi? Eu gostaria de, na minha introdução,
pensar com você sobre as semelhanças e diferenças entre Saul e Davi. Primeiramente, vamos olhar as semelhanças entre eles. A vida desses dois reis de Israel tem muitas lições a nos ensinar. Havia diferenças gritantes e algumas pequenas semelhanças entre eles. Primeiro, o nome deles era muito bonito. Saul significa pedido a Deus. Davi significa amado por Deus. Portanto, os nomes são nomes muito significativos. Segundo, ambos tinham belíssima aparência. Diz a Bíblia que Davi era ruivo, tinha belos olhos e era famoso, ou melhor, formoso. Era capa de revista. Mas Saul ainda tinha uma distinção. Diz a Bíblia que ele era não só belo, mas os ombros para cima, ele se destacava, se distinguia entre todo o povo. Então era um homem singular. Era um homem que tinha uma aparência diferenciada dos demais. A terceira coisa é que ambos foram ungidos reis, por intermédio do mesmo homem, o profeta Samuel, e ambos reinaram, cada um, 40 anos. Cessa aqui as semelhanças. Quais são as diferenças? Muitas, profundas, radicais. Eles tomaram caminhos diferentes, eles viveram estilos de vida diferentes, eles fizeram coisas diferentes, eles colheram resultados diferentes, eles morreram de maneira diferente. Então agora eu gostaria que nós olhássemos o perfil desses dois homens e colocássemos aí a nossa foto nessas duas molduras. Em qual moldura você vai colocar a sua foto? Quero destacar o primeiro ponto, a escolha divina. Notem vocês que Davi foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido a pedido dos homens. Notem mais. A Bíblia diz que Saul foi pedido porque o povo rejeitou a Deus. Davi foi ungido rei porque Saul rejeitou a Deus. Saul é rei porque os homens de Israel, a nação de Israel, rejeitou a Deus, não quis o governo de Deus sobre eles. Por isso ele foi escolhido rei. Não porque era a vontade expressa de Deus, não porque aquilo era o deleite de Deus, não porque aquele era o grande projeto de Deus, mas porque o povo rejeitou a Deus, não quis o governo de Deus, porque o povo de Israel quis imitar as nações à sua volta, então eles pediram Saul, eles pediram um rei. Desta forma, eles queriam copiar as outras nações, e eles então rejeitam o governo de Deus sobre eles. Vocês sabem que até então o governo era um governo teocrático. Os juízes eram levantados por Deus e o governo era o próprio governo de Deus sobre o povo, mas eles não querem mais esse modelo. Então Saul não foi uma escolha do coração de Deus, mas foi fruto de um pedido do povo. Como é que foi a escolha de Davi? A Bíblia diz que a ordem de Deus a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Dos filhos de Jessé provi um rei para Israel. Quem era Davi? Pastor de ovelhas. Quem era Davi? Um homem que lá na solidão das campinas toscas de Belém se deleitava em Deus, compunha cânticos para Deus, dedilhava a sua harpa adorando a Deus. Quem era Davi? Davi era aquele homem que Deus no seu coração escolheu para ser rei de Israel. E é curioso que quando Deus manda Samuel à casa de Jessé para ungir um de seus filhos rei, ele tinha 8 filhos, e quando Samuel chega, já logo vê o mais velho, o Eliabe. Era um homem de uma beleza singular,
de um porte atlético, de uma aparência impressionante. E diz a Bíblia que o Samuel pensou: está aqui o ungido do Senhor. E Deus foi logo dizendo: calma, sossega o seu coração, você só está vendo a casca, você está vendo apenas o verniz, você só está vendo aquilo que o homem pode ver. Eu enxergo o que está dentro dele tem um coração covarde, dentro dele não tem um coração sincero, não é esse aí não. E diz a Bíblia que passaram todos os filhos de Jessé diante de Samuel, e Deus dizendo: não é esse, 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 não é esse. Aí o Samuel perguntou: mas não tem mais não? Ah, tem um, mas é o caçula. Ele está lá cuidando de ovelhas, aliás, num deserto. Aliás, são até poucas ovelhas. E Samuel disse: não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Quando vem Davi, jovem, ruivo, de belos olhos, de boa aparência, Deus diz: é esse, levanta e unge-o, este é ele. Então, a diferença entre Saul e Davi, do ponto de vista da escolha, é que Saul é apontado porque Deus foi rejeitado. Davi é apontado porque Deus rejeitou Saul, mas coloca no trono um homem segundo o seu coração. O propósito deste homem é agradar a Deus, desde o começo. Seu único propósito é agradar a Deus, e Deus viu isso em Davi, e Deus o escolheu. A pergunta que eu faço para você hoje é essa: o seu coração anseia agradar a Deus? O que é que encanta você? A posição que você ocupa? O dinheiro que você tem? O título que você granjeou? Ou que lhe concederam? O que é que enche os seus olhos? A Bíblia diz que no coração de Davi tinha um único propósito: agradar a Deus. Mas vamos a um outro aspecto: Saul ou Davi? A disposição para obedecer a Deus. Diz a Bíblia que então agora Saul é rei. E houve um dado momento, está lá em 1 Samuel 13, quando Samuel deu uma ordem para ele, para esperar a sua chegada, e diz a Bíblia que a guerra estava acontecendo, os filisteus estavam se preparando, os soldados de Israel estavam com medo, os generais pressionando Saul: olha, você não pode esperar Samuel chegar, você precisa sacrificar, você precisa ocupar o papel de um sacerdote. E diz a Bíblia que a pressão do grupo e a circunstância levou Saul a desobedecer a orientação divina, e ele ocupou uma posição de profeta e sacerdote, quando ele era apenas rei. De repente chega Samuel e diz para ele assim: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, já não subsistirá o teu reino, porque ele transigiu em não obedecer uma ordem divina. Ordens de Deus são dadas para serem obedecidas. Toda vez que você e eu desobedecemos a uma ordem divina, nós arcaremos com as consequências dessa desobediência. Mais tarde, 1 Samuel 15:9, Saul desobedece de novo uma ordem expressa de Deus, de eliminar os amalequitas, e diz a Bíblia que ele preserva o rei, preserva o melhor dos rebanhos, com uma desculpa: oferecer um sacrifício a Deus. Quando confrontado, longe de se arrepender, de admitir seu erro, seu fracasso, suas desobediências, ele tenta se desculpar. Então preste bem atenção nisso. É nesse contexto que Samuel disse para Saul que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. É nesse contexto que Samuel disse para ele: porque você rejeitou a Deus, Deus rejeitará você. Então, fica aqui a pergunta: que tipo de crente é você?
é daquele tipo de crente que quando você peca e é confrontado, você tenta tirar o corpo fora, você tenta se desculpar, você tenta encontrar justificativas para se proteger, você aceita ser confrontado, admite que errou, se arrepende pelo seu erro, pede perdão para Deus, recomeça a sua vida, ou você está mais interessado em preservar seu nome, em se justificar, em não reconhecer o seu erro, o seu pecado e transferir a responsabilidade para outra. Quem é você? Você é um Saul? Quem era Davi nesse quesito? 1 Reis 15:5 diz: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias o Heteu. Houve um momento em que Davi errou, em que Davi pecou, tudo mais, diz a Bíblia, que ele agradou o coração de Deus. Porém, mesmo quando ele errou, ao ser confrontado, ele disse: eu pequei contra Deus. Então quem é você? Você é um Davi que busca agradar a Deus, que busca andar com Deus, que busca obedecer os preceitos de Deus, que busca cumprir a vontade de Deus. Quem é você? Você é aquela pessoa que quando você erra, quando você peca, e ao ser confrontado diz: eu pequei, Senhor, eu estou errado, Senhor, eu admito. Quem é você? Saul ou Davi? Terceiro ponto que eu gostaria de focar: o cuidado com as pessoas. Vamos ver a diferença entre eles. Saul era um homem egoísta. Saul era um homem que só pensava nele e não tinha cuidado com os outros. Haja visto o que está escrito lá em 1 Samuel 14:24, quando ele faz um juramento insensato, dizendo o seguinte, no bojo de uma guerra: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Bom, ele não divulgou esse compromisso dele, e um dos seus filhos, Jonatas, no fragor da batalha, com fome, desalentado, pega um favo de mel e come esse favo de mel. Os olhos começam a brilhar porque recebeu um novo vício para a batalha, e ele não está sabendo de nada. Quando é informado que o pai dele havia feito um juramento que qualquer pessoa que comesse pão durante aquele período deveria morrer. E quando esse fato vem à tona, o próprio Saul disse: porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto, porque nenhum de todo o povo lhe respondeu. É um homem que é inconsequente nos seus compromissos, nos seus votos, nos seus juramentos. Ele está disposto a não poupar o seu próprio filho, por causa do seu juramento insensato. Quem é esse camarada? É aquele que, por ciúme de Davi, mesmo estando Davi dedilhando a sua harpa para tentar acalmar os seus ânimos, tenta cravar Davi na parede com uma flecha, com uma seta. Quem é esse Saul? É aquele camarada que, por inveja, por ciúme, vai na cidade de Nob e mata 85 sacerdotes, e passa o fio da espada homens, mulheres, crianças e animais, fazendo uma terrível e sangrenta chacina, porque ele não tolerava que ninguém oferecesse qualquer risco ao seu poder, ao seu governo. Quem é você? Tem ciúmes? Tem inveja? Se sente ameaçado pelas pessoas? Não consegue ver o crescimento do outro?
A psicologia prova quão corrompido é o nosso coração nesse quesito, dizendo que nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Por que Saul está doente? Por causa de uma música. Música tem o poder de levantar você ou destruir você. Preste atenção no que você está escutando. Preste atenção no que você está ouvindo. Preste atenção no tipo de música que está penetrando nos seus ouvidos e se alojando na sua alma. E a música que enlouqueceu o rei, que foi sucesso nas paradas FMs de Israel, foi esta: Saul matou os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Ele era o rei. Não é possível que esse menino está na minha frente, que esse menino está recebendo mais reconhecimento do que eu. A partir desse momento, Saul teve obsessivamente um projeto de vida: matar seu genro Davi. O Davi era genro dele. Uma guerra dentro de casa. Alguém que não consegue ser feliz, porque ele pensa o seguinte: eu não posso ser feliz enquanto eu não eliminar aquela pessoa, enquanto eu não tirá-la do meu caminho. É vingativo, guarda mágoa, tem ranço na alma, azedo espiritualmente, emocionalmente. Quem é você? Você é parecido com Saul? Mas quem é Davi? Nesse quesito. A Bíblia diz que Davi foi aquele homem que pegou 600 homens amargurados de espírito, revoltados com a vida, trabalhou o coração deles e fez deles um poderoso exército. Quem é Davi? É aquele homem que, quando esses 600 homens, numa circunstância muito difícil na cidade de Ziclag, queriam matá-lo e apedrejá-lo, ele se reanima no Senhor seu Deus e ora e pede direção a Deus e reverte aquela situação, e aqueles homens ficam do lado dele de novo e eles conseguem uma consagradora vitória. Quem é Davi? Davi é aquele homem que é capaz de amar Jonatas, e mesmo sabendo que o pai de Jonatas queria matá-lo, o ama como o irmão mais achegado. Davi é aquele homem que, mesmo seu sogro querendo matá-lo, ele o honra, e o honra até o final. Quem é Davi? Davi é aquele homem que, sabendo que um filho de Saul, aleijado, estava numa situação deplorável, traz-o para o seu palácio e coloca-o à sua mesa, e lhe devolve toda a sua herança. Quem é você? É um abençoador? Quem é você? É alguém capaz de, numa circunstância difícil, reverter situações e transformar ódio em amor, guerra em paz, construindo pontes em vez de cavar abismos. Quem é você? É alguém que procura oportunidades para abençoar aqueles que estão contra você, transformando inimigos em amigos. Quem é você? Saul ou Davi? Mas, amados, vejamos outra coisa. A diferença entre eles na disposição de admitir os próprios erros. Eu já tratei disso, mas vou dar uma pincelada um pouco maior aqui, ou melhor. Quando Saul foi confrontado, lá em 1 Samuel 13, 11, 13, ele deu desculpas, ele não se quebrantou, ele não se humilhou, ele não pediu perdão para Deus, ele não reconheceu o erro diante do profeta Samuel. Ele culpou o povo, ele culpou Samuel, ele culpou a Deus. Nós corremos esse risco, sabia? Eu fiz isso porque fulano fez aquilo, outro. Eu reagi assim porque também a pessoa falou aquilo e aquilo outro. Esse é Saul. Esse é Saul. Como é que Davi reagiu quando o profeta Natã foi à casa dele e o confrontou com o seu pecado? A resposta dele foi: pequei contra o Senhor. Portanto, o resultado foi outro. Também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás.
Quem de nós não peca? Quem de nós não erra? Quem de nós não transgride? Qual é a nossa postura? Arrependimento? Quebrantamento? Confissão? Abandono do pecado? Recomeço de vida? Quem somos nós? Saul ou Davi? Davi não apenas reconheceu o seu pecado, não apenas confessou o seu pecado, ele escreveu a sua experiência. É por isso que você tem o Salmo 51, o Salmo 32, o Salmo 38, onde ele abre o coração, onde ele despeja a sua alma, onde ele exprime o pus da sua ferida, onde ele conta quão quebrantado, contrito ele estava ao ser confrontado e ao chegar ao genuíno e ao verdadeiro arrependimento. Mas vamos olhar um quinto ponto da diferença entre esses dois homens. Que instrumento você tem nas mãos? Uma harpa ou uma lança? Preste atenção nisso. Diz a Bíblia, em 1 Samuel 18, 8 a 10, daquele dia em diante, diz a Bíblia, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Lança, irmãos, é para ser usada para cravar alguém, contra o muro, contra a parede, para tirar a vida de alguém. É claro que hoje você não, nem eu usamos lanças para matar, mas existe uma lança perigosa, venenosa, que se chama a língua. Quem é você? Que arma você tem nas mãos? Que instrumento você tem nas mãos? Uma lança? Para atirar contra as pessoas? Para destruir reputações? Para macular a honra? Quem é você? Nós estamos hoje num mundo tão complicado, irmãos, das redes sociais. E vocês bem sabem disso, do perigo que é usar essas redes sociais para assassinar reputações. Onde muitas vezes, até inadvertidamente, você recebe algo e passa para frente, sem refletir, que compromete pessoas, que macula a honra de pessoas, que destrói a reputação de pessoas. É hora de nós pararmos para perguntar como é que nós estamos usando essas ferramentas. Lançando lanças? Cravando pessoas na parede? Destruindo o nome, a honra, a reputação das pessoas? Quem nós somos? Lançadores de lança? Mas e Davi? Davi tem uma harpa. E ele toca essa harpa, primeiro para adorar a Deus, segundo para acalmar o coração dos aflitos. Que instrumento você tem nas mãos? Talvez nenhum de nós aqui sabe tocar uma harpa. Mas do mesmo jeito que nós podemos lançar a flecha com a língua, nós podemos também tanger uma harpa com a nossa língua. A nossa palavra pode ser boa, pode ser verdadeira, pode ser oportuna, pode ser medicina, pode trazer cura. Quando uma pessoa aflita chegar perto de você, você pode trazer uma palavra de esperança. Quando a pessoa que está caída estiver perto de você, você pode trazer uma palavra para restaurá-la. Quando uma pessoa estiver desesperada da própria vida, você pode dizer para ela que a vida faz sentido. Quando uma pessoa estiver desesperada, ou talvez numa terrível tensão e conflito com alguém, você pode entrar aí como um construtor de pontes e ser um ministro da reconciliação. A sua língua pode entoar uma música que agrada o coração de Deus, que balsamiza a alma dos aflitos. Quem é você? Saul ou Davi?
Mas pense um pouco ainda em sexto lugar, vamos ver uma diferença entre os dois. Quem enche o seu coração? O Espírito de Deus ou os espíritos malignos? Saul foi possuído por um espírito maligno, 1 Samuel 18:10, no dia seguinte um espírito maligno da parte do Senhor se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Você pode, nota de rodapé aqui, você pode falar, meu Deus, eu não estou entendendo esse negócio, um espírito maligno da parte do Senhor, que negócio é esse? Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus, o seu Deus, manda no céu, manda na terra e manda também no inferno. Até, desculpem se vocês não entenderem, eu explico de novo, mas precisa ser claro isso, até os demônios estão a serviço do seu Deus, nem os demônios são livres para fazer qualquer coisa que Deus não os permita fazer. Não servimos uma divindade tribal, fraca, impotente, servimos ao todo-poderoso Deus. E o Rei da Glória, nosso Salvador, é aquele diante de quem se dobra todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Louvado seja o seu nome. Agora, irmãos, é muito triste quando um homem como Saul trilha o caminho obscuro da desobediência, da rebeldia, abre janelas do coração para o diabo entrar. Sabe o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe o que significa isso? Quando você deixa o sol se pôr sobre a ira, sabe o que significa isso? Está irado hoje, vai dormir irado, acorda irado, vive o dia irado, torna a amanhecer, anoitecer outro dia irado, dorme irado de novo, e essa ira vem um dia, uma semana, 15 dias, um mês. Isso significa abrir um flanco, uma porta para o diabo entrar na vida. Saul é um irado. Saul é um que não tem paz, é um perturbado. Ele deita, está pensando, o que eu vou fazer para matar o fulano? O que eu vou fazer para destruir o ciclano? O que eu posso fazer para tirar o Beltrano do meu caminho? Ele não tem paz na alma, e quando ele não dá brecha, Satanás entra na vida dele, um espírito maligno entrou para perturbá-lo. Vocês têm dúvida que tem muita gente por aí afora perturbada? Atormentada? Escrava. Mas como é que é a história do Davi? Qual a diferença? 1 Samuel 16:13 está escrito: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Oh, amados irmãos, você e eu precisamos ser os cheios do Espírito Santo. E qual é a evidência que alguém está cheio do Espírito Santo? Diz a Bíblia, é quando nós temos comunhão uns com os outros, falando entre vós com salmos. Uma pessoa que está sempre brigando, sempre ranzinza, sempre batendo os outros, sempre machucando as pessoas, sempre falando mal dos outros, sempre gerando intriga, sempre gerando confusão, onde passa deixa um rastro de mágoas, de dores, de pessoas feridas e machucadas. Saiba disso. Aí não tem evidência de quê? Do Espírito Santo de Deus. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Quer saber, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que adora a Deus. Ela tem deleite em Deus, ela tem prazer em Deus, ela quer cantar louvores a Deus, ela quer ter um coração grato a Deus, em tudo dando graças, não murmura, não fica reclamando, azeda com a vida, azeda com a situação, azeda com tudo à sua volta. Alguém tem gratidão. Que outra evidência? Servindo uns aos outros. Você quer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é egoísta, está pronto a servir, está com a mão estendida, está pronto a abençoar, está pronto a ajudar, está pronto a socorrer, está pronto a contribuir. Pois Davi era um homem cheio
do Espírito Santo. Então eu pergunto a você hoje: quem governa a sua vida? Que poder governa a sua vida? De quem você está cheio? Eu termino com o último ponto. Qual a diferença entre esses dois homens com respeito à morte? Um dia a morte chegou. Como é que foi a situação do Saul? Diz a Bíblia que o Saul está atormentado, porque ele rejeitou a Deus. A Bíblia diz que Deus o rejeitou, porque não falava com Deus. Deus parou de falar com ele. Não falava por meio de profetas, não falava por meio de sonhos, não falava por meio de Urim, nem de Tumim. Agora ele está na iminência de uma guerra. Samuel já tinha partido para o Senhor. E diz a Bíblia que já tinha no começo do seu governo expulsado os médiuns, as pitonisas de Israel. Pergunta para um dos seus assessores: arranja para mim uma feiticeira, vou consultá-la. Chega um momento em que o pecado endurece tanto o ser humano que ele começa a ser incoerente, a fazer aquilo que ele não acreditava antes. E diz a Bíblia que ele vai nessa feiticeira, se disfarça, embora ele era indisfarçado, porque era o cara mais alto de Israel, e chega lá. E 1 Samuel 28 é um dos textos mais complexos da Bíblia, e diz a Bíblia que a mulher pergunta assim: quem é que você quer que eu faça subir? Eu quero que você me faça subir Samuel. E aí diz a Bíblia que, entendendo que era Samuel, ele começa a dialogar com o suposto Samuel, Samuel do espiritismo, Samuel da necromancia. E infelizmente muita gente pensa que foi o verdadeiro Samuel que apareceu ali. Isso é bobagem, viu, irmãos? Bobagem. Samuel não apareceu ali naquela sessão mediúnica por muitas razões. Primeiro, porque os mortos não falam com os vivos. A Bíblia não é incoerente. Segundo, porque Deus não falava com Saul por meio de profetas. Se Deus tivesse falado através de Samuel ali, Deus teria falado por meio de profetas. Terceiro, porque se fosse Samuel mesmo, ele não ia subir, ele ia descer. Ué. Quando um crente morre, vai para onde? Vai para cima, varão, vai para o céu. Então, o Samuel verdadeiro não ia subir, ia descer. Quarto, Saul não viu o Samuel, entendendo, ele não viu. Quinto, a profecia do falso Samuel não se cumpriu plenamente. Se uma profecia não se cumpre 100%, quem está proferindo a profecia é um falso profeta. Sexto, se Samuel obedeceu a Deus em vida, desobedeceria a Deus depois de morto? Deus interromperia o descanso de um santo ou de um salvo para atender um rei apóstata e pecar contra Deus? Ele sai dessa visita a médium, a feiticeira, mais perturbado do que chegou, porque assim o diabo não traz consolo para ninguém, não traz saída para ninguém, não traz solução para ninguém, só traz perturbação. E agora está a guerra acontecendo, e ele percebe que não tem jeito, não tem saída para ele, e ele diz para o seu moço: me mata. O rapaz diz: não vou, de jeito nenhum. Ele pega a sua própria espada, enfia no seu abdômen e se mata. Como é que esse homem termina? Visitando uma feiticeira e cometendo suicídio. Ele que viveu longe de Deus, morre longe de Deus. Tomou decisões erradas, andou por caminhos errados, fez uma semeadura errada, está fazendo uma colheita maldita. Mas quem foi Davi? Como é que Davi encerra os seus dias?
1 Crônicas 29, 26 a 28 diz: morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glórias. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Davi andou com Deus, morreu em paz e feliz. Até hoje, Davi é lembrado com alegria em sua nação e no mundo inteiro. E o Messias vem da linhagem de Davi. E o Messias é chamado o Filho de Davi. Até hoje, este homem nos inspira a andar com Deus. Quem é você? Saul ou Davi? Eu quero orar com vocês hoje. Porque, amados irmãos, o nosso coração não é melhor do que o coração de Saul. Há um Saul dentro de nós. Sabe o que Deus fez com Davi? Davi não foi levado ao trono no momento que ele foi ungido rei. Deus o matriculou na escola do quebrantamento. E usou o Saul para tirar o Saul do coração de Davi. Então, se você tiver Sauls na sua vida, entenda isso. Os Sauls da sua vida são levantados para que você não seja um Saul 2. Para que você seja um homem quebrantado. Para ser um homem segundo o coração de Deus. Curva sua fronte, por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos na Tua casa e na Tua presença, diante da Tua palavra, que é viva e poderosa. E Tu bem conheces o nosso coração. Ele é desesperadamente corrupto e enganoso. Deus, nós não podemos confiar em nós mesmos, porque toda a inclinação do mal está no nosso coração. Então Deus, muda o nosso coração, dá-nos um novo coração. Meu Deus, nós não queremos repetir a biografia de Saul. Nós não queremos amar a nós mesmos nem o poder. Nós não queremos destruir pessoas para nos manter no poder. Por amor do Teu nome, livra-nos do mal. Livra-nos do endurecimento. Livra-nos, meu Deus, da falta de compaixão pelas pessoas à nossa volta. Por amor do Teu nome, dá-nos um coração semelhante ao coração de Cristo, o Filho de Davi. Coração cheio de ternura, cheio de compaixão, manso e humilde. Muda a nossa história, Deus. Faze de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para o louvor da Tua glória, para que onde nós passarmos, as pessoas sejam impactadas para melhor e não para pior. Por amor do Teu nome, restaura a nossa sorte, usa a nossa vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.